Bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Estou fazendo um vídeo hoje com o título O Ateu Eustáquio e o Pastor Jefferson. Nas minhas andanças aqui pelo YouTube, eu acompanho muitos vídeos, de religião, teologia aqui no YouTube, e principalmente de canais que abordam, ceticismo, o ateísmo, enfim, até mesmo um pouco do deísmo, E, enfim, canais que abordam sobre a descrença, de uma forma geral. Trata a religião de forma em descrença. E eu me deparei com um canal aqui, o canal do Pastor Jefferson, tá? Onde eu vi um vídeo dele que diz o seguinte: resposta ao suposto ateu Eustáquio, tá? Estive comentando algumas coisas referentes no canal do Pastor Jefferson. Depois eu quero fazer vídeos respondendo a esse diálogo que eu tive com ele no canal dele. E nesse vídeo que ele fez, ele critica o ateu Eustáquio, o Eustáquio 544, que agora está Eustáquio Presley, Eu, particularmente, ele fala, sobre a questão dos seguidores e dos simpatizantes do professor Eustáquio. Eu, particularmente, curto muito o professor Eustáquio, aprendi muita coisa com o professor Eustáquio nos vídeos dele, tá, sobre religião. Eu acompanho sempre os vídeos dele sobre religião, embora ele seja assim um pouco repetitivo, o pessoal critica ele um pouco na questão de que ele poderia ser um pouco mais direto quando trata de um assunto, ou seja, algo que ele gasta 20 minutos poderia fazer em 10, 12. E também eu já recebi esse tipo de crítica, e eu também procuro me corrigir e fazer o vídeo mais direto possível. Bom, não venho aqui puxar o saco do professor Eustáquio e muito menos venho falar mal do pastor Jefferson, tá? Só que nesse vídeo o pastor Jefferson ele fala que o Eustáquio ele não entende nada de Bíblia, não entende nada de religião, mal que sequer tem uma definição de ateísmo, sendo que o professor Eustáquio ele é um ateu declarado. E eu não concordei com ele porque o professor Eustáquio, ele no canal dele, ele aborda muito sobre ateísmo e ele tem definições pessoais de ateísmo muito bem posicionadas. Então eu não concordei com a afirmação do pastor Jefferson referente que que o Eustáquio não entende de ateísmo e muito menos de Bíblia. Poxa, o professor Eustáquio ele trata de teologia, de religião de forma muito séria. As análises bíblicas que o professor Eustáquio faz são claras, são honestas. Ele pode não ser um teólogo, só que ele utiliza teólogos sérios para fazer vídeos dele, tá? Como por exemplo o Dr. Bart Don Herman, tá? Que ele chama de Bart Derman, mas enfim, ele utiliza Leonardo Boff, enfim, demais teólogos que tratam realmente de teologia séria, não de forma devocional, não de forma a trazer uma mensagem de conforto, fé, luz e esperança, tá? Porque a mensagem, a teologia devocional, nada mais é que para manter o crente preso no engano, que é a religião, traz uma mensagem de ilusão. Tá? Então a pessoa ali ela fica dependente, é como se fosse uma droga, ela vai ficar dependente daquela mensagem todas as vezes que ela se sentir fraca, desanimada, enfim, nada mais é do que para manter a pessoa presa ali na religião. Tá? Outro detalhe, para o pastor Jefferson, eu trouxe aqui num esboço no caso não foi o que eu fiz, apenas passei da coleção Fábulas Bíblicas, É uma coleção muito boa, eu sou leitor da coleção Fábulas Bíblicas. E tem um livro da Fábulas Bíblicas chamado Bíblia Sagrada Puro Lixo. Na página 78, comenta um pouco acerca das versões de Bíblias. Então, ou seja, o seu vídeo, nesse vídeo que você fez em resposta ao professor Eustáquio, você fala que no caso, os católicos, os evangélicos, até mesmo os judeus e os muçulmanos, eles têm pontos em comuns referente à questão da forma que se observa a Bíblia Sagrada, no caso, os escritos sagrados. Só que existem muitas diferenças, tá? Pode ter sim pontos em comuns, tá? Só que existe muito mais controvérsias do que propriamente pontos em comuns, tá? Então nesse livro da coleção Fábulas Bíblicas, no livro Bíblia Sagrada Puro Lixo, na página 78 diz o seguinte: se a Bíblia é realmente inspirada por Deus, qual dessas é a inspiração divina? Vem uma pergunta.
Ponto 1. A Bíblia do judaísmo rabinista e do judaísmo caraíta possui 39 livros. A Bíblia do judaísmo ebionita possui 40, ou seja, um livro a mais do que a Bíblia caraíta, né? Do judaísmo caraíta. A Bíblia da Igreja Ortodoxa Síria contém 61 livros. A Bíblia do protestantismo contém 66 livros. Já a Bíblia da Igreja Católica Romana contém 73 ou 75 livros. Né? Mais exato, 73 livros aqui no Brasil. A Bíblia da Igreja Ortodoxa Grega contém 80 livros. E a Bíblia da Igreja Ortodoxa Etíope contém 91 livros. As versões são traduções das supostas Sagradas Escrituras, que jamais foram vistas. Os crentes adoram dizer que não são diferentes versões, mas nelas se acrescentam, modificam, omitem e insinuam milhares de coisas diferentes, dependendo de qual versão se escolha. Ou seja, os judeus, eles tinham seus escritos sagrados. Por isso que aqui os judeus, aqui no caso, quando eu falo de judeus sérios, tradicionais, ortodoxos, eles têm menos livros comparados com cristãos. Por quê? Porque eles não reconhecem o Novo Testamento. Então eles não reconhecem a figura Jesus Cristo, Yeshua e Yahushua como o Messias aguardado e esperado. Tá? Então, para eles não reconhecem o Novo Testamento. Inclusive o professor Eustáquio, ele comenta muito sobre isso no canal dele. A Bíblia Ortodoxa, outro ponto interessante, tá? A Bíblia Ortodoxa, né, da Igreja Ortodoxa do Oriente, que são várias igrejas ortodoxas, né? Tem a Igreja Grega, tem a Igreja Turca, a Síria, na África, né, que nem o caso da Igreja Etíope, né, que é na Etiópia. Existem várias igrejas cristãs ortodoxas, tá? Quando a gente fala da divisão no cristianismo, olha, é muita divisão. Eu particularmente estudei muito a eclesiologia, né, que é o ramo dentro da teologia que estuda acerca da doutrina na igreja, né? Ou seja, mas a doutrina, o ensino, a forma que você aprende sobre Deus, sobre Jesus, sobre a fé nessas igrejas, cada igreja, as divisões, no caso, elas vão muito além do que nós vemos aqui no Brasil, né? Então você pode ver, sendo aqui no Brasil, você vê a igreja metodista, tem a igreja metodista livre, tem a igreja metodista wesleyana, tem a igreja metodista renovada, as igrejas presbiterianas, a mesma coisa, tem a igreja presbiteriana livre, igreja presbiteriana renovada, igreja presbiteriana do Brasil. A pentecostal então nem se fala, só dentro do termo Assembleia de Deus, que é a primeira igreja pentecostal que você tem, que chegou aqui no Brasil, são diversos ministérios. E existem sim divisões desses ministérios. Então, a divisão no cristianismo, ela não se resume simplesmente em catolicismo romano, catolicismo ortodoxo e protestantismo. Cada uma das divisões, cada um desses três ramos são três caminhos, são uma espécie de três troncos, e cada um desses troncos vai ter os seus ramos e folhas, tudo sobre divisões, tá? No judaísmo é a mesma coisa, você tem divisão, como também no Islã. O outro ponto que você salienta também, pastor Jefferson, no islamismo, o islamismo realmente ele é baseado em diversas doutrinas cristãs e judaicas, tá? Só que os muçulmanos, eles olham, quando eles pegam o que interessou para eles dentro das doutrinas, dos ensinos judaicos e cristãos, e o que eles não concordam, eles falam que é herético, que não bate, tá? Como também, se você pegar o cristão, eles vão falar que diversas doutrinas, por exemplo, quando o muçulmano fala que Jesus é meramente um grande profeta enviado, o cristão ele não vê Jesus como simplesmente um mero profeta. Eles falam que Jesus é o próprio Deus, tá? É o próprio Deus encarnado na terra, é o próprio Deus que se doou, que deu sua vida na cruz em favor da remissão de pecados, certo? Como também eles vão ser opostos. Se você pegar um muçulmano, ele vai ser oposto a um judeu que fala que Jesus é um impostor, que tentou se passar pelo Messias, tá? Então, ou seja, cada religião ela vai ter sua ortodoxia. Quando eu falo de heresia, quando eu falo de um erro doutrinário, para mim apontar um erro eu tenho que ter uma ortodoxia.
O que é ortodoxia? É um conceito que eu vou ter do que é certo, do que deve ser seguido. E por que existem divisões? Porque cada igreja forma a sua ortodoxia. Geralmente essa ortodoxia ela vai ser conveniente a ela, certo? E o que é diferente do que é pregado dentro daquele tronco ortodoxo daquela igreja é considerado herético. Ou seja, é muito fácil eu, como um evangélico, falar que o católico é idólatra, porque adora imagem. Porque dentro da minha ortodoxia, eu não devo esculpir imagens, eu não devo atribuir reverência a qualquer tipo de imagem. Embora temos evangélicos que pratiquem a idolatria com veneração, com uso de objetos ungidos, que eu considero particularmente mais ridículo do que propriamente a veneração a santos que a Igreja Católica utiliza. Enfim, então, alegar que você falar que o professor Eustáquio não entende de Bíblia, eu achei praticamente um absurdo, porque ele trata de teologia de forma séria, de forma clara, ele analisa realmente o texto da forma que está escrito, tá? Aí você pode alegar, não somente você, mas muitos, a Bíblia se interpreta de forma espiritualizada, não é de forma racional, como o professor Eustáquio faz no canal dele, como eu trato aqui no meu canal. Agora eu vou te perguntar, de todas as igrejas que temos aí, cada uma tem uma interpretação espiritualizada da Bíblia. E cada interpretação espiritualizada da Bíblia é contraditória uma da outra. Quem que está certo? Se a metodista estiver certo, o presbiteriano, o pentecostal, o adventista não vai estar certo. Se o adventista estiver certo, o pentecostal, o católico, o ortodoxo, enfim, demais ramos eclesiológicos cristãos vão estar errados. Então, ou seja, não basta eu escolher uma religião dentre as milhares que existem no mundo todo. Eu tenho que estar no ramo certo, na divisão certa, dentro daquela religião. Tá? Então, para finalizar o nosso vídeo, tá? A intenção não é te ridicularizar, muito pelo contrário, vou até aqui, meu canal é pouco visualizado, meu canal ainda é pequeno. Vou deixar aqui o link do canal do professor Eustáquio para quem não conheceu. Vou deixar o link do seu canal também para o pessoal que vier ver esse vídeo e conhecer seu canal. Enfim, o meu canal aqui chega não é assistido somente por pessoas céticas, tá? É assistido por pessoas cristãs ainda, que ainda tem a fé cristã, entendeu? Então, de repente, pode ir lá no seu canal e gostar, entendeu? Então, ou seja, uma forma também que você ter o seu canal divulgado. Tá? Expus minha opinião, não concordei com o que você falou, tá? E também eu vou responder nos próximos vídeos acerca do nosso comentário, de uma forma mais direta do que você respondeu para mim sobre algumas questões lá no seu vídeo, beleza? Então é isso, tá? Quem quiser ler também, eu vou deixar o link aqui do Coleção Fábulas Bíblicas, Bíblia Sagrada Puro Lixo. Tá? É um título forte, realmente, principalmente para quem é cristão. Poxa, Bíblia Sagrada Puro Lixo. Mas a coleção Fábulas Bíblicas também, principalmente para quem está naquela fase em dúvida dentro da religião cristã, ajuda a abrir muito a mente, entendeu? É um livro que eles trabalham com uma linguagem lógica simples e de forma que dá para esclarecendo muitos pontos, tá? Enfim, ninguém tem a verdade absoluta. O professor Eustáquio tem coisas que eu não concordo. Tem coisas lá que eu estava assistindo alguns vídeos do pastor Jefferson lá. Achei bem interessante alguns pontos de vista dele, como também discordo de outros pontos. Enfim, cada pessoa vai ter a tendência de construir a sua verdade absoluta e negar a verdade absoluta dos demais que possam estar defrontando com elas. Beleza? Se inscreva-se no canal, deixa o seu like, deixa o seu joinha aí, curta a nossa página lá no Facebook, Analisando a Fé pela Razão. Muito obrigado, um forte abraço a todos. Paz.